Olá, eu sou Leonardo Cabral, este é o canal Sob Controle e no vídeo de hoje nós vamos continuar o nosso projeto do Tecolab, que é o sistema didático para ensinar controle focado na aplicação de controle de temperatura. As atualizações deste projeto depois da vinheta. Nos últimos vídeos nós temos feito um projeto que é o Tecolab. Ele é um projeto focado em ser de baixo custo, ele também é open source. O link para o repositório no GitHub está na descrição deste vídeo e hoje eu vou passar algumas atualizações sobre ele. A primeira atualização é mais uma contribuição de um inscrito do canal, novamente o Gabriel Cândido, mandou uma sugestão para simplificar o circuito analógico. Então aqui na parte de acionamento, nós tínhamos um transistor BC337 adicional, cujo propósito era inverter o sinal mais uma vez. Por quê? Porque quando o microcontrolador colocava um sinal alto na entrada do optoacoplador, nós tínhamos que isso desligaria o transistor de acionamento e, dada essa inversão na lógica, nós adicionamos um BC337 adicional. Só que isso não é necessário se nós utilizarmos esta outra topologia de circuito, onde aquela inversão não ocorre. Além disso, eu adicionei no esquemático eletrônico uma série de test points. Estes test points são pontos de acesso para alguns sinais importantes da placa, como a alimentação, os PWMs que acionam os circuitos analógicos e as entradas da comunicação digital dos sensores de temperatura. Com isso, fica muito mais fácil debugar o comportamento da placa em caso de mau funcionamento. Passada a parte de hardware, onde eu apresentei o que eu acredito ser as últimas atualizações do esquemático eletrônico, nós vamos voltar a nossa atenção para o firmware. Lembra que eu tinha feito uma estrutura para os dados do Tecolab, como por exemplo as temperaturas e os valores do PWM? Eu modifiquei um pouco essa estrutura. Agora eu não tenho mais as variáveis de temperatura do tipo float, mas eu tenho elas direto do tipo inteiro de 2 bytes. E por que isso? Porque eu fazia o acesso às variáveis de uma forma que não era muito fácil de ser escalada. Eu definia como se fosse um endereço para cada um desses dados e eu acessava pelo nome desse endereço. Porém, é muito mais fácil acessar pelo número do endereço desse dado. E para fazer isso, eu criei duas funções, que são o getValue e o setValue. Como que funcionam essas funções? Basicamente, eu passo o endereço e ele pega o endereço da estrutura de dados, coloca em um ponteiro do tipo void, ou seja, um endereço sem tipo, e depois eu atribuo esse endereço para um ponteiro do tipo byte. E com isso, sempre que eu incremento o endereço, eu estou incrementando 1 byte para frente. E dessa forma eu consigo acessar cada um dos valores em byte dessa estrutura. Com isso, eu modifiquei um pouco também a parte do protocolo de comunicação. Agora, nós continuamos tendo o comando de leitura e escrita, porém nós não temos mais a operação de ler todos os endereços e escrever em todos os endereços. Ao invés disso, nós fazemos as coisas um pouco diferente. Então eu vou mostrar para vocês aqui no nosso terminal serial. Deixa eu só configurar ele aqui. E vamos achar a porta e conectar. Então, como que funciona? Primeiro eu passo o comando que eu quero, no caso a letra R significa leitura, e a letra R é 52, em hexadecimal. Depois eu passo o endereço que eu quero ler, digamos que eu queira ler o endereço 00. Depois eu passo a quantidade de bytes que eu quero ler, digamos que eu queira ler 1 byte. E em seguida eu passo o checksum dessa mensagem, que no caso é 53 hexadecimal. Quando eu mando isso, eu recebo esta resposta. 00 é o código de erro, E3 é o valor do byte que eu estou lendo e E3 também é o checksum desta mensagem.
com esta estrutura de comando, eu posso fazer a mesma coisa que eu estava fazendo no vídeo passado, que é ler todos os valores do Tecolab. Como que eu faço isso? Eu passo 52, comando de leitura, endereço inicial 00, quantos bytes eu quero ler, no caso 09 são todos os bytes, e em seguida eu passo o checksum dessa mensagem. E aqui nós temos 00, código de erro, ou seja, está tudo certo, E308 é o primeiro valor da temperatura, vamos ver quanto que isso representa. Lembrando que o byte mais significativo é o endereço maior, portanto isso é 08E3, então é 22,75 graus Celsius. Depois eu tenho a outra temperatura, a terceira temperatura, 3 bytes que indicam os valores dos PWMs e por fim C6, que é o checksum dessa mensagem. Então note que agora eu não preciso de um comando adicional para fazer a leitura de todos os valores. Eu posso fazer com a mesma estrutura de comandos que eu uso para todas as outras operações. E isso permite uma boa eficiência das mensagens do protocolo. Por exemplo, se eu quisesse fazer a leitura de 3 bytes sequenciais, eu não preciso enviar 3 comandos de leitura, ler primeiro byte, ler segundo, ler terceiro. Eu faço um único comando de leitura que pega os valores dos 3 bytes. Então veja que o protocolo ele se torna mais eficiente. Por outro lado, nós temos também os comandos de escrita, que seguem uma lógica semelhante. Por exemplo, digamos que eu queira escrever o valor em um dos PWMs. Então eu vou utilizar 57, que é a letra W, comando de escrita. 06 indica o primeiro endereço em que eu quero fazer a escrita. No caso, o endereço 06 é o primeiro endereço de PWM. Eu digo quantos registradores eu quero escrever, no caso 1. Eu passo o valor que eu quero colocar nesse registrador, 0F, e eu passo também o checksum. A placa vai me retornar 00 e o checksum 00, indicando que não ocorreu nenhum tipo de erro. E eu posso ver que o comando foi aceito e executado pela placa se eu fizer a leitura de todos os endereços. Então, 520009, 5B, e aqui eu tenho 0F, que é o valor que eu escrevi em um dos PWMs. Seguindo esse mesmo raciocínio, eu posso fazer a escrita em todos os valores de PWM de uma vez só. Como que eu faço isso? Passo comando de escrita, 57 em hexadecimal, 06, endereço inicial, 03, quantos registradores eu quero escrever, e depois os valores para esses 3 registradores. Digamos que seja 0A, 0B, FF, e por fim o checksum da mensagem 74. Quando eu faço isso, eu recebo um OK da placa, e se eu faço a leitura de todos os valores, aqui eu tenho o que eu escrevi para a placa. Além disso, eu acrescentei 2 comandos adicionais que eu acho que vão ser úteis para a nossa aplicação. Um comando, representado pela letra C, é o comando de controle. Esse comando aceita 3 valores para escrever no PWM e, ao mesmo tempo, ele retorna os valores das temperaturas. Porque na aplicação de controle é muito comum nós querermos escrever nos atuadores e ler o que está nos sensores. Esse comando se comporta da seguinte forma. A letra C, que caracteriza o comando, nós colocamos os 3 valores para os PWMs, digamos que esses valores sejam A0, B0, 0F, e por fim o checksum A2. Quando eu faço isso, a placa me retorna o código de erro, 00 indicando que está tudo certo, 6 bytes, que são os valores das 3 temperaturas, e o último byte representa o checksum dessa mensagem. Por fim, um último comando, muito simples, é representado pela letra A, que é o acknowledge. Esse comando simplesmente faz a placa retornar uma mensagem de OK, e pode ser utilizado, por exemplo, para identificar em qual porta a placa Tecolab está conectada. Digamos que no seu computador você tenha 5 dispositivos seriais conectados, você pode passar esse comando para os 5, e aquele que responder com uma mensagem apropriada é a placa Tecolab.
Esse comando é muito simples, é a letra A, 41 hexadecimal, seguido pelo checksum, que é a própria letra A. E passado esse valor, a placa simplesmente retornará um eco, ou seja, a mesma mensagem AA. Espero que tenha gostado do vídeo. Se você tem sugestões para esse projeto, deixe um comentário. O link para o repositório do GitHub está na descrição do vídeo. Um forte abraço e até a semana que vem.